Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos começar a apostila número 4, último bimestre, está acabando. Esse ano, eu espero que o ano que vem seja renovado. Então vamos lá, capítulo 13, chegada dos franceses e holandeses. Mas chegada onde, né? A chegada deles é no Brasil colônia, gente, que está relacionado à disputa por territórios e riquezas que ditava o ritmo da expansão ultramarina na europeia. Mesmo com o Tratado de Tordesilhas de 1494, alguns estados europeus continuaram a expansão na América. Então, o Tratado de Tordesilhas, vocês se lembram, é o mapa do Brasil dividido entre Portugal e Espanha. Só que Portugal, ele andou esticando a cerca, que nós já estudamos isso. Explique por que outros estados europeus buscaram instalar colônias na América, mesmo desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Bom, porque tinha a presença do pau-brasil, né? O cultivo depois da cana-de-açúcar, que geraram altos lucros. A metrópole portuguesa atraindo a atenção de outros estados europeus para riquezas encontradas no território brasileiro. Quer dizer, na realidade, o interesse dos outros, né, franceses, holandeses, era o pau-brasil e depois o cultivo da cana-de-açúcar, que ele era o único exportador da cana-de-açúcar. Os franceses no Brasil colônia. Muitas vezes, quando pensamos na colonização da América, temos a impressão de que o processo aconteceu sem conflitos, quer dizer, tudo na santa paz, todo mundo veio, explorou e acabou. Mas não foi bem assim, não. A realidade não era essa. Todos os estados europeus envolvidos na expansão marítima na América acabaram passando por um momento, por muitos confrontos e disputa para pegar esse território, né? E ter poder sobre ele. O processo de divisão do território americano levou tempo para ser totalmente consolidado. No caso do Brasil, os franceses disputaram esse território e as riquezas com Portugal, desde o início da expansão ultramarina. Apesar da existência do Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios americanos entre a Coroa de Castela e o Reino de Portugal, os franceses investiram na implantação das colônias no lado português da América, gerando mais conflitos. Na metade do século XVI, os confrontos se intensificaram e em 1550 um grupo de franceses se fixou na região, que hoje é o Rio de Janeiro, e fundou a colônia chamada França Antártica. Em 1557 chegaram colonos da França para habitar a nova colônia, muitos deles protestantes ou huguenotes, fugindo da perseguição religiosa imposta pelo rei francês Francisco I. Os confrontos que ocorreram após a instalação da colônia foram marcados pela aliança entre franceses e indígenas do grupo Tamoio. Além de apoiar os franceses nos combates, os nativos ensinavam geografia do território, bem como o uso do cultivo de vegetais na região. Essa aliança foi denominada Confederação de Tamoios. O motivo que levou os nativos a se aliar aos franceses foi o desejo de expulsar os portugueses, porque os portugueses escravizavam os índios e eles tinham raiva. Aí eles se aliam aos franceses para tentar fazer com que Portugal não tivesse poder sobre eles. Com o apoio de uma armada vinda de Portugal em 1560, os lusitanos acabaram com a colônia francesa no Brasil. Durante essa ação, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta tiveram um papel fundamental, pois influenciaram os indígenas a desfazer a aliança com os franceses e a não se opor às forças de Portugal. Em 1565, uma expedição comandada por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, então governador-geral do Brasil, expulsou definitivamente os franceses da região da Baía de Guanabara. Assim, o domínio português foi restabelecido e, para concretizá-lo, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Depois do fracasso da França Antártica,
os franceses tentaram novamente uma ocupação. Em 1612, invadiram o Maranhão e fundaram na região o projeto França Equinocial. Eles mantinham contato amistoso com os Tupinambá. A região do litoral do Maranhão era estratégica para os franceses, que interceptavam navios espanhóis carregados de metais preciosos em direção à Espanha. A França Equinocial foi caracterizada pela exploração da pimenta, da canela, de madeiras nobres, além de outros produtos da região. Era uma colônia para exploração de riquezas comandada pelo nobre francês Daniel de Latouche, que contava com o apoio da monarquia francesa. Na região foi construído o Forte de São Luís, em homenagem ao então rei da França, Luís XIII. Os franceses ocuparam um território considerável que ia do litoral do Maranhão ao norte do atual estado de Tocantins, até que em 1615 a coroa portuguesa organizou uma forte reação armada para expulsar os franceses da região. Página 5, pode pular essa parte. Holandeses no Brasil colonial. Em 1581, quando a Holanda declarou sua independência do Império de Habsburgo, que governava a Espanha, os tronos espanhol e português estavam unificados durante a chamada União Ibérica, de 1580 a 1640. Os holandeses, então, não viam os portugueses como possíveis aliados, mas como parte do inimigo espanhol. Portanto, invadir suas terras não representava um problema diplomático. Em 1630, um forte ataque dos holandeses à capitania de Pernambuco derrotou as forças locais, dando início à ocupação. A escolha da capitania não foi por acaso. Pernambuco vivia uma fase de prosperidade econômica, especialmente por causa da atividade açucareira. Pernambuco foi uma das colônias que teve a maior produção de açúcar era feita em Pernambuco. Em razão das batalhas da invasão, muitos dos engenhos foram destruídos e abandonados, e a população em geral estava assustada, acuada pelo clima de guerra. Nesse contexto, era necessário promover mudanças impactantes para a economia local voltasse a crescer. Para alcançar esse objetivo, a liderança de Maurício de Nassau foi determinante. Os holandeses consolidaram seu domínio sobre a região e começaram a construir estrutura para protegê-la de eventuais tentativas de retomada por parte de Portugal. Nesse período, a principal forma de defesa dos territórios era fortificações no litoral, já que os possíveis inimigos europeus viriam pelo mar. Aqui nós temos uns mapas, que eram feitos daquele período, É possível ver as fortificações do litoral. É um mapa completamente diferente daqueles que vocês estão acostumados, mas era um mapa que eles faziam naquela época bem rústico. O desenvolvimento da produção açucareira e fornecimento de africanos para serem escravizados nos engenhos foram financiados pela Companhia das Índias Ocidentais, empresa holandesa. Em 1637, os holandeses tomaram o Porto de Angola, o mais importante local de saída dos africanos para a colônia. Assim, os donos dos engenhos passaram a depender dos holandeses para a obtenção de mão de obra. Essas medidas contribuíram para que a população não se opusesse aos holandeses. Quilombos e a resistência africana à escravidão. O desenvolvimento social e econômico do Brasil, colônia, foi possível graças à força do trabalho escravo africano. À medida que a produção do açúcar crescia e novas atividades econômicas se intensificavam, o tráfico negreiro se expandia pelo Atlântico. Durante o século XVII, navios com a bandeira portuguesa desembarcaram um número significativo de escravos em várias partes do mundo. A tabela a seguir apresenta essa quantidade. Então, aqui, olha, no Brasil, entre 1601 e 625, foram 156 mil desembarcados e 468 homens.
Até 1650 foi de 163.938. Até 1675, 204.575. De 1676 a 1700 foram 259.475. No Brasil, ao todo, foi 784.456 homens. Até que o total de escravos desembarcados no mundo foi de 1.522.676. O Brasil praticamente ficou com a metade disso de escravizados, gente. É muita coisa, é bastante coisa. Bom, a gente encerra nessa primeira aula aqui na página 8 e na próxima aula a gente volta na página 9. Tchau!